Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Meus queridos amados irmãos e irmãs, vamos trazer um pouquinho aqui sobre o catecismo da Igreja Católica e o dom de viver na divina vontade. Sabemos que a filha da divina vontade foi a mística católica Luísa Picarreta, né? Ela que foi escolhida naquela época para que viesse a ser a filha da divina vontade, né? Jesus escolheu ela para que espalhasse, né, esse reino da divina vontade no Brasil e no mundo inteiro. E hoje, né, é pouco conhecido, né, esse dom de viver na divina vontade. O que é viver na divina vontade? Viver na vontade de Deus, né? Deixar que Jesus viva em nós, para que se forma o terceiro fiat, né? E para isso requer muito esforço, muita dedicação, muita oração, né? Para que Jesus venha habitar em nós. Então vamos ter um pouquinho do conhecimento aí, né? Do Catecismo da Igreja Católica e o dom de viver na divina vontade. A economia cristã, portanto, uma vez que é o novo e o definitivo pacto, nunca passará e nenhuma nova revelação pública esperada antes da manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, mesmo que o Apocalipse já esteja completo, né, ele não foi completamente explícito. Resta a fé cristã compreender gradualmente todo o seu significado ao longo dos séculos. O Catecismo da Igreja Católica 66. Não é o papel das revelações privadas melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver mais plenamente por ela em um certo período da história. A Igreja seguirá o Senhor dela em sua morte e ressurreição, no Catecismo 677. O Verbo se fez carne para tornar participante da natureza divina, porque é por isso que o Verbo se tornou homem, e o Filho de Deus se tornou filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo, assim recebendo filiação divina, pode se tornar um filho de Deus, porque o Filho de Deus se tornou homem para que possamos tornar-nos Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo nos tornar participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que ele, feito homem, pudesse fazer homens deuses, né? Catecismo da Igreja Católica 460. Nós sabemos que Jesus, ele veio na Terra, né? E toda vez que ele estava aqui na Terra, ele sempre fazia a vontade divina, né? A vontade de Deus. Ele nunca fazia a vontade, né, humana, vamos dizer assim, a vontade dele, mas ele sempre procurava fazer a vontade de Deus. Assim também foi Nossa Senhora, né? Ela nunca fazia a vontade humana, a vontade dela, sempre vivia na divina vontade, fazia sempre a vontade de Deus. Sobre a Luísa e seus escritos, antes de continuar escrevendo sobre o dom de viver na divina vontade, é hora de abordar alguns, né, dos e-mails e mensagens questionando a ortodoxia dos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta. Alguns de vocês disseram
que seus padres chegaram ao ponto de declarar o herege, né? Talvez seja necessário então restaurar suas confianças nos escritos de Luísa, que asseguram não aprovado pela igreja, são aprovados pela igreja, né? Então sabemos que os escritos de Jesus, a Luísa Picarreta, é aprovado pela igreja, que é sobre o reino de viver, como viver na divina vontade, né? Explica como faz para a gente viver na divina vontade. Naquela época, né, nos momentos em que não estava em êxtase, Luísa escrevia o que Jesus ou Nossa Senhora ditava, né? Ela praticamente, né, ela é igual o profeta Pedro II, né, que Jesus usava a mão dele para escrever os escritos, as mensagens, né, ali pelo Espírito Santo. E a Luísa também, né, ela foi usada por Jesus para escrever esses escritos de como viver na divina vontade. Essas revelações compreendem duas obras menores, chamadas A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade e As Horas da Paixão. Além de 36 volumes sobre os três fiats na história da salvação. Em 31 de agosto de 1938, edições específicas das duas obras menores e de outros volumes de Luísa Picarreta foram colocadas no índice do Livros Proibidos da Igreja, ao lado de Faustina Kowalska, né? Antônia Rosmini, todas as quais foram finalmente reabilitadas pela Igreja. Hoje essas obras de Luísa agora têm de fato condenados às edições, nem estão mais disponíveis ou impressas e não estão há muito tempo, né? Todos os livros dos escritos de Luísa atualmente impressos, pelo menos em inglês e pelo Centro de Vontade Divina, da Vontade Divina, foram traduzidos apenas a partir das versões totalmente aprovadas pela Igreja, né? Não tem um livro escrito em português, os escritos, né? Que não foi escrito em português, né? Não tem aí esses escritos, tem só o PDF, né? Sobre esses escritos de Luísa, de Jesus, a mística Luísa Picarreta, como viver no reino da divina vontade. Então é isso aí, né? Pra gente, né? Um tempo que a gente está vivendo hoje, nós devemos sempre procurar viver a vontade de Deus. E como viver? É deixar que Jesus viva em nós. Tudo que nós vamos fazer, os nossos atos, né, do nosso dia a dia, sempre ofertar na divina vontade, chamar sempre a divina vontade no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso comer, no nosso trabalhar, né? Que isso é muito importante para que venha o quê? Para que venha o reino, como disse no Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, fiat voluntas tua, chamando o reino da divina vontade na nossa vida, no nosso dia a dia. O Papa João Paulo II, ele falava, né? O Espírito Santo quer dar aos cristãos uma santidade nova e divina no alvorecer do terceiro milênio, né? Então já uma santidade nova, né? Que são os filhos da divina vontade que vão viver esse tempo que se aproxima. Mas como viver na divina vontade? É você se doar a Jesus, né? É você fazer tudo na divina vontade. É meio que uma consagração que a gente faz, né? Dos 31 dias com Maria, né? Maria no reino da divina vontade, fazer os 31 dias com Maria, para que durante esses 31 dias ela faz com que você se torne um filho, né? Da divina vontade. Ela faz com que você morra pela vontade humana e que você passe a viver somente a divina. É o 31 dias de preparação. Ela trabalha na sua alma para você morrer pela sua vontade humana, né? Tem as orações que faz. Depois que você fizer os 31 dias com Maria, você já se torna aí filho da divina vontade, consagrado, né? E é só fazer a vontade de Deus. E todas as vezes que nós vamos fazer as nossas orações, sempre devemos rezar as orações, né, antes da divina vontade. E essa oração que eu rezei antes aqui, para começar, foi na divina vontade, né? Então tudo tem que ser na divina vontade. O terço, o rosário, tudo que você for fazer tem sempre que chamar Jesus para que venha rezar em nós na divina vontade, ofertar a Jesus na divina vontade todas as nossas orações, porque isso se torna atos, né? Atos para reparar e desagravar o mundo, para que Jesus venha, né, com o seu reino,
no mundo, no Brasil, no mundo inteiro. Vamos ler alguns escritos aqui de Jesus, a mística Luísa Picarreta. Ele disse assim, a Luísa Picarreta: filha, olha o que me fazem os homens. Nesses tristes tempos, é tanta sua soberba que infestaram todo o ar. E é tanta peste, a peste, que por toda parte se espalha tanto que chegou até o meu trono, o império, né? Fazem de tal modo que eles mesmos se fecham o céu. Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão enfuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. Dar-me um alívio a tão acerbos dores de uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Então, uma reparação a tantas ofensas que me fazem, é isso, né? Viver na divina vontade, você repara Jesus pelas ofensas do mundo inteiro, né? Sabemos que a soberba, o orgulho, a luxúria, o egoísmo são pecados, né? São a vontade humana. E quando você passa a viver na divina vontade, você morre para tudo isso aí, né? Você dificilmente cai em pecado. Aqui ele diz assim, a Luísa Picarreta também, deixa eu ver aqui. Ele diz assim, deixa eu ver aqui, voltando aqui, ele fala assim para Luísa, né, uma coisa muito importante aqui na Divina Vontade. Ele diz assim: minha filha, cadê? Aqui. Ele disse assim: aproxima-te a beijar as chagas do meu filho, ele te escolhe como vítima. E se tantos o ofendem, tu oferecendo-te sofrer, o que ele sofre lhe darás um alívio. Em tanto sofrer, não aceita? Então, né, que o momento Jesus pede para ela, né, se ela não quer aceitar e sofrer para dar alívio para Jesus, né? Os filhos da Divina Vontade, eles sofrem para aliviar Jesus. Quando você consagra a Divina Vontade, que você sente angústia, né, tristeza no seu coração, é Jesus em você passando por tudo isso, né? Então ele pede reparação nesse momento. Não para a gente ficar com medo, desesperado, mas para a gente reconhecer que é Jesus pedindo reparação, né? Pedindo atos na intenção de reparar Ele por essa angústia, por essa tristeza que a gente vive. Ele disse: eu me sentia, a Luísa, né? Eu me sentia tão aniquilada, tão má, como ainda sou, indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza temia. Me sentia tão fraca pelas penas passadas que mais me restava o fio da vida. Além disso, não sei como de longe via os demônios que tanto provocavam, alvoroçavam, faziam muito ruído, e via que tudo que tenha visto que tinha feito o Senhor devia fazê-lo a mim se aceitasse. Em mim mesma, né? Sentia tais penas, dores, estiramentos de nervos que acreditei que deixaria a vida. Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que eu fazê-los aqueles membros tão lacerados se curvavam ao Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se a nova vida. Internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia. Então aqui, né, a Luísa, ela se entregava para sofrer, para reparar Jesus, para ele descansar, né? Até porque na casa dela, em Corato, ela viu uma visão, ela teve uma visão de Jesus, ele no meio da rua, todo ensanguentado, todo cheio de chagas, de ferida, e ele pedindo ela para ela ajudar ele, né? E ela se dispôs, ela se entregou para querer reparar ele, né? Dizendo, né, que queria sofrer para que ele descansasse, né? Então é isso, o filho da Divina Vontade.
E nós sabemos que não precisa a gente pedir sofrimento, e Deus permite tal sofrimento na nossa vida mesmo para nós reparar ele pelos pecados do mundo. Então é isso, meus irmãos, né? Trouxe um pouquinho aqui sobre como viver na divina vontade. Espero que você tenha entendido um pouquinho, e com o passar do tempo nós vamos cada vez mais, né, meditando aí sobre como viver na divina vontade, como viver na vontade de Deus. Amém? Fiat.